aqui de luto, já já você vai saber o que é. Dr. Fábio Martins está aqui conosco hoje para falar sobre o desapego, gente. Muitas vezes a pessoa não consegue viver uma vida no presente porque está tão apegada àquilo que já não pertence mais a ela e ela se sente infeliz, né, Luquinha? E quando a pessoa fica acumulando porque é apegada a essas coisas, quem convive, como que faz? Olha que interessante a pergunta da Amanda. Bom dia, pessoal da Band, do programa Falando Nisso, tudo bem? Então, meu nome é Amanda, sou de São José dos Campos. E a minha dúvida é, embora eu já tenha visto muita gente acumuladora ao meu redor, mais jovem, porque os idosos se tornam tão acumuladores? Eu tenho uma avó que fez dia 2 de janeiro, 79 anos, e ela se tornou uma pessoa extremamente acumuladora. Ela vai guardando, são objetos, são comprando coisas e principalmente boneca. Às vezes é necessário que um primo ou que um tio vá até a casa da minha avó e explique para ela que na condição que tá, não vai dar, porque não tem espaço para andar em casa. Ela começa a acumular de uma certa maneira que só conversando para ela entender que é necessário se desfazer das coisas. Por quê? Isso dá muito em idoso. Olha só, Amanda, duas coisas para dizer para você. Uma coisa que pode ser comum é o idoso ter um quadro demencial, ou seja, vai perdendo a memória, né? E nesses quadros demenciais e neurológicos é muito comum ter algumas síndromes em que eles acumulam muito dentro de casa. Mas não é a única explicação. Os idosos também tendem a deprimir, Sol e Luquinha, porque os idosos muitas vezes são relegados no segundo plano, ninguém quer ouvir o que eles têm a dizer, eles ficam carentes afetivamente. E aí eles é um caso em que eles ficam muito apegados às memórias, né? E ali é um jeito de cultivar aquelas histórias e aquelas emoções, aquela carência que eles têm também. Então não é só por conta do quadro demencial ou alguma coisa neurológica, mas é bom a gente saber que pode ser isso e precisa ser investigado, mas muitas vezes assim, eles não recebem atenção, a sociedade não dá um espaço para eles, né? Acha que o lugar do idoso é sempre dentro de casa, né? Sempre aquela o idoso superproteção, tem aquela superproteção, né? Dentro de casa, mas ninguém conversa, ninguém quer saber, ninguém dá atenção. Então, muitas vezes, aquele apego às memórias do passado, e aí volta a ser criança, né, Sol? Volta a ter aquela boneca, que é aquele amigo imaginário, e o mundo da fantasia. O idoso volta para o mundo da fantasia, e muitas vezes apegado àqueles objetos em que eles criam histórias no presente ou voltam para a história do passado, né? Então dê mais atenção à sua avó, ao seu idoso, ouça, queira saber, dê valor à opinião deles, pergunte o que eles estão achando. Tá, porque isso pode trazer para uma outra situação, né, Luquinha? Parece que a gente tem uma pessoa que está na linha, é isso? Isso, não quer se identificar. Alô, boa tarde? Alô, boa tarde. Oi. Oi, amiga. Boa tarde. Obrigado pela participação. Escuta a gente pelo telefone, tá bom? Esquece o som da TV. Qual que é a sua dúvida? Pode falar? Pode. Então, é que eu estou há 6 anos, sou viúva, né? E eu queria saber, porque eu estou com uma pessoa faz 4 anos, mas não tenho nada com essa pessoa. Mas eu não sei se eu gosto dessa pessoa, se eu sou apegada, eu não sei, nem eu sei o que é, porque eu não tenho nada com a pessoa. E eu fiquei viúva, né? Aí eu fiquei desse jeito, 6 anos. Então eu queria saber o que é, se eu gosto, se eu sou apegada, ou sei lá, nem eu sei o que eu tenho, porque eu não tenho nada com a pessoa. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. A pessoa sabe... pessoa, né, assim, a pessoa sabe que você gosta dela? Mas eu me encontro sozinha. Pode falar. Linda, tira o som da sua TV, tira todo o som da sua TV para você poder escutar a gente de uma maneira mais direta, assim, tá? O doutor Fábio está te fazendo uma pergunta. Vamos lá, Fábio. Eu queria saber se a pessoa sabe do apreço que você tem por ela, se você já disse para ela o quanto ela é importante na sua vida, quanto você fica feliz com a presença dela. Ela escutou, será? Eu já falei se ela gosta de mim, mas ela não responde. A pessoa não responde, não. Ele é mineiro, não responde, tem 60 e poucos anos, eu tenho 70 e pouco. Mas ninguém fala que eu tenho essa idade, né? A dica que eu daria para você... Mas eu gosto muito dele demais. A dica que eu daria para você... Quando eu não vejo ele, eu fico nervosa. Que bonitinho. Mas olha a situação, ela não vê ele, fica nervosa. Quando vê, não sabe se gosta ou não gosta, o que está fazendo com ele?
Então, ela vai precisar de tempo para entender o que sentimento é esse. E aí, muitas vezes, a gente cobra, né, Sol? Sim. A gente cobra uma coisa que depois que a gente recebe, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Então, em vez de cobrar, simplesmente aproveite aquele momento e não crie muita expectativa. E, às vezes, você precisa aceitar um pouco a distância para você entender se aquilo é carência, se você sente falta dessa pessoa de verdade, ou se você sente falta de mais alguém na sua vida e aquela pessoa está só tapando um buraco. Tá, entendi. Então você precisa entender se você fica feliz porque aquela pessoa existe no mundo e só porque ela existe você já está feliz, ou se você está feliz só porque tem alguém ali do seu lado suprindo alguma coisa que está faltando em você. E para responder essa pergunta, você precisa ficar um pouco sozinha, né? Você precisa aceitar que a pessoa se distancie e não cobrar dessa pessoa. Porque aí você vai tentar entender, é dela que eu gosto, eu tenho um apego e um sentimento por ela, e que sentimento é esse? É amizade? É amor? É namoro? Porque pode ser só um afeto, um carinho. Exatamente. Eu gosto de estar aqui com o Luquinha e com a Sol só porque eu gosto deles, né? É um apego amoroso, mas não tem nenhuma segunda intenção. É só amizade. Ou eu gosto de uma outra forma, ou não. Aquilo ali é uma carência minha. Então, você precisa sentar, conseguir ficar sozinho e contemplar. O que é contemplar? Parar para pensar um pouco e aguentar um pouquinho o sofrimento. E é tão bom a gente ficar sozinho porque a gente começa a se conhecer melhor. E quando a gente se conhece melhor, a gente vive melhor. É simples assim. Por falar em se conhecer melhor, vamos entender como que funciona quando a gente fica... não vai fazer mais animação? Cadê a Vamos fazer animação? É que ele foi fechando a câmera em mim, eu me senti tão intimidado. Mas vamos entender como que funciona o cérebro no momento de nervo. A nossa amiga falou que fica nervosa. Fica, quando isso. não vê. Vamos entender como que funciona então nesse nervosismo? Vamos lá. Vamos lá, Fábio, por favor. Então, assim, quando a gente tem um pensamento, uma memória que ativa o medo, a gente se sente aterrorizado, alguma coisa vai nos ameaçar, a gente vai ser abandonado, por exemplo, o coração começa a disparar, o cérebro começa a dar um sinal de alerta, e aí vai ter uma descarga de adrenalina. E olha só, quem vai disparar a adrenalina? Essa glândula que está em cima do rim, que chama suprarrenal, ela dispara a adrenalina, faz o coração disparar mais rápido e a gente fica preparado para correr, para fugir ou para lutar. Porque quando a gente tem medo, Luquinha e Sol, tem duas reações básicas. Ou a gente foge, ou a gente luta pelo que a gente quer. Tá. Né? Então, assim, o nervosismo também serve para mostrar pra gente assim, eu estou ameaçado, eu preciso fazer alguma coisa. Só que as pessoas precisam ter a inteligência emocional de tentar entender assim, eu estou sentindo isso, mas será que é apropriado eu fazer isso? Ou é melhor tentar controlar minha emoção e agir com a razão? Então, essa sabedoria a gente precisa começar a adquirir, né? Como a telespectadora disse, ela sente falta, mas ela não sabe do que ela sente falta. Ela vai correr atrás dele, o que é a vontade que ela tem, ou de cobrar, ou ela vai ficar um pouco na dela e entender do que ela está sentindo falta. Então, não é porque a gente fica nervoso que a gente tem que agir em função do nervosismo, né? Ok. Bom, e aquelas memórias, aquelas crenças? Sabe aquelas crenças? Você cresce aprendendo algumas coisas, tipo assim, aquilo te faz mal, aquilo te faz mal, aquilo te faz... Você, quando chega na fase adulta, você vê que não faz mal, não. Mas você continua com aquela crença. Como é que a gente se desapega do passado, Luquinha? Do que aprendeu quando criança, não só, exatamente. Não esquece nesses mitos, né? Mitos. Bom, a decisão do príncipe Harry e da Meghan Markle de renunciar às funções reais já provocou reações em um dos locais mais visitados de Londres. Sabe aquele famoso museu de figuras de cera de Londres, o Madame Tussauds? Então, retirou as estátuas de Harry e Meghan da seção dedicada à família real. Aliás, na vida real, Meghan já voltou para o Canadá, país onde passou parte da sua vida com o filho Ark de 8 meses. Mas ainda não se sabe se Harry acompanhou Meghan, nem também se a ida ao Canadá é definitiva, só. Pois é, tomou uma decisão na vida dela, pronto, acabou e ninguém tem que se meter, porque a vida é tá dela certo. e dele, ninguém tem nada a ver com isso. Eles vão começar do zero com 180 milhões também, Acabou. né, gente? É. Eu começaria do zero, com certeza. Com 180 milhões? Eu também. Coisa básica. Né? Muito pouco. Simples assim. Bom, amanhã tem programa Equilíbrio na tela da Band, mas agora a gente vai assistir o cachorro que é perfeito para Solange. Deixa eu ver. Você quer passar maquiagem, filha? Mamãe passa.